Sempre que nós pensamos na cidade de Valença, nós devemos pensar que a cidade ela nasce no centro de uma grande discussão, que é a questão do ouro. Rio, Minas, eram os dois centros que o Brasil Império, primeiro o Brasil Colônia e depois o Brasil Império tinha. Minas era a capital econômica e depois o Rio de Janeiro é a capital política. E Valença fica exatamente no meio. E por ficar no meio, aqui passavam importantes estradas que por aqui passavam então vários tipos de imigrantes. Nas primeiras décadas, por exemplo, em 1820, nós já conseguimos encontrar aqui na cidade, além dos portugueses que já estavam instalados aqui, uma série de personagens que começavam a trabalhar, que criavam vendas, relojoaria e essas coisas. O primeiro grande grupo que marca a história da cidade, sem sombra de dúvida, são os portugueses. Os portugueses, obviamente, eles chegam aqui primeiro. Aliás, até 1824, todo mundo era português. Depois, com a criação da Constituição Imperial de 1824, que cria essa designação português ou brasileiro. As pessoas poderiam escolher qual designação. Uma comunidade de cidadãos ligados muito ao comércio, muito a iniciativas de empreendedorismo. Eles participavam de todos os grandes esforços de Valença na constituição da Estrada de Ferro, das primeiras iniciativas de fundação de companhia têxtil. Você encontra vários cidadãos de nacionalidade portuguesa e já no começo do século XX, são os filhos desses portugueses que dão início ao grande surto industrial de Valença com a fundação da Companhia Industrial pela família Fonseca, filhos do Maximiano da Fonseca, que era um português, e o coronel Benjamin Guimarães, que vem de outra cidade, mas também filho de portugueses. Os portugueses eles eram muito fortes na cidade. Tanto é que ainda na década de 60 eles criaram a Sociedade de Beneficência Portuguesa. Para auxílio dos próprios cidadãos portugueses que precisassem, ou em motivo de doença, ou em motivo de falecimento, para dar suporte à viúva, como também para ajudar o cidadão que precisava correr lá em Portugal para resolver alguma situação. Uma instituição que fazia vários anúncios nos jornais, ajudava muito essa comunidade. Vários comerciantes portugueses ajudaram a ditar os rumos da nossa sociedade. Inclusive, os primeiros jornais, eles eram editados por portugueses. O comendador Silveira Vargas, por exemplo, ele é um dos idealizadores do primeiro jornal de Valença. E depois, mais adiante, na década de 1860, o Custódio Antônio da Silva vai ser o grande editor de jornais ali dessa segunda metade do século XIX, e vai ser ele que vai colocar a cidade de Valença exatamente nesse protagonismo da produção de jornais. Que, inclusive, os membros da sua família existem até hoje, ainda tem uma tipografia, até uma gráfica, até os dias de hoje. É uma tradição nossa que já veio do meu bisavô, né? E passou para o meu avô para o meu pai veio para... Eu toco hoje em dia a gráfica aqui, que é desde 1911 que está na família, né? Mas ela é mais posterior, porque nós temos o título no Jornal Valenciano. Outro grupo que chega com muita força são os italianos. Os italianos, eles vêm para cá logo após o processo de unificação da Itália, na década de 1870, e eles vêm através de um acordo que o governo brasileiro fez com o governo da Itália. A gente tem esses primeiros surtos de italianos para atuar na região rural, né? Como colonos das fazendas de café, bem como também, além destes, muitos italianos já com uma certa posição em busca de oportunidades de negócio,
também vieram aportar por aqui. Aqui o café estava entrando em declínio, mas o Brasil precisava de mão de obra. Um nome muito importante foi o senhor Vitor Pentanha. E ele então resolve migrar e ele, não sei por que motivo, ele escolhe o Brasil. Também não sei por que motivo, ele escolhe a região de Minas e o estado do Rio. Primeiramente, a informação que eu tenho é que ele vai para o interior de Minas e ali ele começa a trabalhar com comércio. Ele traz algum dinheiro da Itália, ele não vem com muitas posses, ele vai ter que trabalhar realmente um trabalho duro de cidade, comerciando, e ele vai ganhando dinheiro com esse comércio, digamos assim, de cidade em cidade. E aí, a partir da década de 1880, começam a chegar as famílias. A primeira leva de famílias a chegar em Valença é a partir da década de 80. E esse personagem, o senhor Vitor Pentanha, vai ser extremamente importante para ajudar. Eles chegam, os primeiros vão para aquela região ali de Piabas, Conservatória, Santa Isabel, e um pequeno grupo vem para o núcleo urbano. A partir do início do século XX é que esses italianos eles passam a se concentrar mais aqui para o centro da cidade. Aí você tem, por exemplo, a família Iannuzzi. Esta família, que é uma família bastante conhecida na nossa cidade, ela começa a se destacar. Ela tem alguns ramos na nossa cidade, mas na verdade fazem parte do mesmo tronco. Uma coisa que os italianos vão trazer, por exemplo, é a questão do protestantismo. Havia um conflito religioso que hoje praticamente não existe, mas na época não era chamado de evangélico, mas entre protestantes, né, que fizeram o movimento protestante da Alemanha, então entre os protestantes e católicos. Eles nem se falavam, era considerado pela igreja pecado, né, ser amigo de protestante, enfim. O Antônio Januzzi era protestante, já na Itália ele era protestante. Mas na Itália não tinha apesar de lá, do Vaticano do lado, não tinha esse patrulhamento que existia aqui no Brasil, talvez pela colonização portuguesa, não sei. Não existia esse patrulhamento. Então ele não se dava com a família, por quê? Porque eles brigavam? Não, porque ele era protestante, a família tradicionalmente católica aí. E ele ajuda a criar aqui a igreja presbiteriana, depois ajuda a dar as bases para a igreja batista, e ele ajuda a criar todo um cenário de construção na cidade. Ele vai criar uma fábrica têxtil, ele vai criar um hotel, vai trazer para a cidade o exército brasileiro, enfim, ele vai criar tudo um modelo de cidade. E nessa mesma época, o seu Vitor Pentanha está inaugurando a sua fábrica de tecidos. Inclusive, ele constrói uma usina hidrelétrica, constrói uma fábrica, mas infelizmente, quando inaugurar, ele acaba falecendo pouco tempo antes de inaugurar essa fábrica. A primeira loja de automóveis da cidade foi criada pela família de Biasi, junto com a família Ielpo, também famílias extremamente importantes na nossa cidade. O meu pai, ele viu que tinha muita gente que não ia para a escola, que já era o adulto, e não ia para a escola por vergonha, ou por falta de condições, ou porque não queria, porque achava que não ia dar certo aprender a ler naquela altura do campeonato. O que ele bolou? Ele bolou um negócio que hoje é EAD, ensino à distância. Então, pelo rádio, olha só que doideira, alfabetização pelo rádio. Alfabetização pelo rádio. E contratou uma professora que comprou a ideia, ele contratou essa professora, Dona Dulce Graciosa. Dona Dulce Graciosa começou a dar aulas na Rádio de Valença, não me lembro o prefixo ZY, não sei o que, na Rádio de Valença aqui, todos os dias, 8 horas da noite, a alfabetizar pelo rádio. Os italianos, sem sombra de dúvidas, eles vão ser aqueles que mais traços vão deixar pela cidade. Quem anda pela cidade certamente consegue enxergar os traços através dos nomes de ruas, através das praças. Eles estão muito presentes aqui na cidade. E aí vem esse período de Segunda Guerra, você vê os italianos meio que ficam todos muito discretos. Mas isso não significa dizer que a presença desses imigrantes aqui fosse uma presença diminuída, muito pelo contrário.
Um grande exemplo disso é a própria Fundação Educacional do André Arco Verde, que tem 2 descendentes de italianos como protagonista. O senhor Miguel Pellegrini, que é o propositor, e o Dr. Luiz Januzzi, que vai ser o grande executor naquele momento desse grande projeto. Mais tarde, nos anos 2000, essa comunidade ela tenta se reorganizar através do professor Savastano, que fez um excelente trabalho tentando juntar essa comunidade, identificar essas famílias. E hoje você tem um núcleo de cultura italiana que funciona lá nas dependências da Câmara Municipal. Em 1808, chega ao Porto de Santos o Cassato Maru, o primeiro navio a trazer os japoneses a partir desse acordo entre o governo do Japão e o governo brasileiro. Os tios do meu pai vieram no Cassato Maru em 1908 e vieram para o interior de São Paulo para a lavoura. Eles já começaram. Então, os japoneses eles passavam por um processo de transformação social, um processo de revolução industrial, e muitas pessoas acabavam não se adaptando. E eles vinham para o Brasil com um sonho de ficar aqui 10 anos e depois voltar. A primeira família a chegar aqui foi a família Okabayashi. Foi engraçado, meu pai falava que o pessoal nunca tinha visto japonês. Foi engraçado, olha o japonês, era uma novidade, entendeu? Era novidade para todo mundo, nunca tinha visto japonês. E os japoneses vêm a partir da década de 40, no final da década de 40, eles vêm para cá para poder plantar leguminosas, hortaliças, e eles vão se transformar em grandes plantadores. Provavelmente, hoje, o grupo mais organizado que nós temos na cidade, em tipo de colônia, são os japoneses, através da Nibra. Porque aqui, a Nibra, a gente tenta manter a cultura com os descendentes, até com a música, né? Que são músicas antigas que a gente canta, para não deixar morrer a cultura japonesa. O único grupo que tem assim, um festival dedicado à cultura são os japoneses. Esse festival de cultura japonesa acontece sempre no mês de julho, para celebrar a identidade desses japoneses. O interessante é que esses japoneses, eles vêm para cá, eles vão ficar na Fazenda São Francisco, que naquela época pertencia aos descendentes dos dinamarqueses e escoceses. Que era a fazenda do meu bisavô. E eles ficavam lá, inclusive meu pai tem lembrança desse japonês, meu pai tinha amizade com o filho deles, brincava. O senhor Neil Stoffen, ele é aquele que inventou o queijo prato. Ele vem para cá, vai criar um laticínio aqui, vai prosperar ainda mais nessa cidade. Depois vai ter membro da família que vai se casar com escoceses. E isso vai acabar criando toda uma cultura na cidade, uma cultura de laticínios na cidade. Por exemplo, a família também está presente até os dias de hoje. A mãe do meu pai, a minha avó Ilse, a família dela é toda de origem dinamarquesa. Então eles vieram para o Brasil em 1922 em definitivo, tá? E aí a origem dos dinamarqueses que inventaram o queijo prato, ficaram ali na fazenda Vista Alegre e depois em Quirino. A parte do meu avô, que casou com a minha avó Ilse, que era meu avô Walter, o pai do meu pai, são os MacGregor, tá? Então eles vieram no Brasil na década de 10 também, não sei definir o ano exatamente, mas foi na década de 10. Que ele comprou, né, provavelmente na década de 30, uma grande área aqui em Valença, que era a Fazenda São Francisco. Ele comprou no leilão do pessoal dos Esteves, né, da família dos Esteves. Ele comprou no leilão em São Paulo, essa grande área aqui, e ele veio morar em Valença também na década de 30, por aí. E aí foi onde a família do pai do meu pai se juntou, que era de origem escocesa, se juntou com a família da mãe do meu pai de origem dinamarquesa. Eles se encontraram na estação de Esteves, né? Naquela época, a linha férrea. As duas famílias, o meu avô Walter encontrou a minha avó Ilse na estação de Esteves. A minha avó Ilse fazendo esse trajeto, Fazenda Vista Alegre, Quirino, né? E o meu avô Walter
cruzando a linha para fazer Valença, Rio de Janeiro, alguma coisa desse tipo, né? Não sei onde a linha, mas eles se encontraram na estação de Esteves, e aí juntou as duas famílias, do dinamarquês, através da minha avó Ilse, e do escocês, através do meu avô Val. Lá na virada do século, lá na primeira década do século, um outro grupo de imigrantes também muito forte que vai vir para a cidade são os libaneses. Os libaneses do senhor Raif Tabet, eles vão marcar presença de uma forma muito significativa na nossa cidade. Inclusive a família da minha esposa, os Tabets, né? Que foi o seu Raif Tabet, foi um dos pioneiros do lado dos libaneses, assim como teve outras famílias sírias, né? E nossa família, a história da nossa família com o Brasil e com Valença começa em 1913. Meu avô Raif, na época, eles moravam no Líbano. E Líbano e Síria eram pertencentes ao Império Turco Otomano. E com medo da guerra que estava por vir, que eles iam lutar junto aos sérvios e os alemães da Primeira Guerra, meu bisavô Salim fez a vovó Raif que pegasse a mãe dele e os irmãos e viesse embora para o Brasil, terra promissora, que eles já tinham ouvido falar, com medo do que eles iam enfrentar a guerra que estava por vir. Passando da estação de trem, o trem para e eles olham para a igreja, a catedral, na época, a matriz, a catedral da Nossa Senhora da Glória, e a minha avó fica encantada, minha bisavó Ana fica encantada quando vê, porque ela era devota de Nossa Senhora e eles chegaram aqui no dia 15 de agosto. Então, tinha tido festa, a cidade estava em festa e a catedral, a matriz na época, encantou a minha bisavó Ana. E esses grupos vêm para cá e eles vêm com uma vontade muito grande de trabalhar. Era um grande empreendedor, porque no Líbano ele era muito ativo no comércio, já de gerações em gerações. E ele, a princípio, chegou aqui e já fundou a loja Luva Vermelha. E eles criaram a Luva Vermelha aqui, meu avô Raif com o cunhado, e em seguida empreenderam no comércio, já chegou com essa vontade e trouxe alguns bens, foi roubado na viagem, mas conseguiu recuperar muitas coisas. E logo em 1918, ele adquire do Coronel Benjamin Guimarães a Casa Mineira, que funcionava na esquina onde hoje é o prédio da Requim. Depois o Raif compra a esquina de cá, que é a Rua dos Mineiros, ladeira, né, com a Nilo Peçanha. E a Casa Mineira se transfere para lá. O seu Raif, ele vai ter uma presença muito forte nesse comércio, acaba prosperando muito. E essas pessoas, esses grupos de imigrantes, eles vão ser facilmente encontrados, eles vão se reunir, trocar experiências, sobretudo em duas instituições muito importantes da cidade. A Santa Casa de Misericórdia, que vai ser um lugar que vai receber essas pessoas. Eles estão ali na provedoria, na mesa diretora, e eles também vão criar a ACINVA, Associação Comercial e Industrial de Valença. Caminhando para o século XXI, nós percebemos que hoje a cidade ela continua recebendo ainda imigrantes, vide os chineses, que vêm para cá também, fruto de uma série de políticas na China. Um dos principais motivos que os chineses vêm para o Brasil é aquela política do filho único na China. Então as famílias que tinham um ou mais filhos e tal acabam vindo para cá. E os chineses, eles também vão se destacar muito no comércio. Então a nossa cidade também tem uma forte presença de chineses no nosso comércio. E a cidade, ela é isso. Ela é uma cidade extremamente plural, extremamente receptiva. Então, realmente, a gente vê que nós, valencianos, temos um caldeirão cultural, muita miscigenação, que é isso que traduz a riqueza dessa cidade. A cidade, ela tem uma forte presença de todo mundo. E eu penso que uma forma de honrar essas memórias
é você preservar essa memória afetiva, claro, o seu acervo e proteger de alguma forma todo esse patrimônio material e imaterial que temos em Valença. A cidade é uma grande teia cultural formada por imigrantes.